Oi, gente, sou Natúcia, professora, idealizadora da Escola Viver Presente, terapeuta transpessoal e compartilho conteúdos para quem educa, faço lives no Instagram, tenho vídeos no YouTube e hoje eu tô aqui com meu marido, Diogo, que é apaixonado pela educação e um grande incentivador do meu trabalho, ele que me provoca muitas vezes a gerar esses conteúdos para vocês e ele ama o tema da comunicação não violenta e por isso eu convidei ele aqui para uma partilha, né, amor? Bora. Pra gente bater um papo a respeito de como a comunicação não violenta chegou na tua vida e como isso transformou também, né? Sem dúvida foi muito importante, né? É um prazer poder estar partilhando juntos hoje, né? Porque eu sempre falei para a Ana que tem muita potência, assim, né? De colocar as coisas para fora, né? Então, acho que esse vídeo é para a gente compartilhar um pouco do que a gente vive, do tanto que ela estuda, partilha com as suas professoras, né, e o seu time todo, e ao mesmo tempo com as famílias, com as mães, com os pais. Então a importância de tornar esse tema público, acessível para as pessoas, e o quanto foi importante para mim, em 2017, quando eu decidi olhar um pouco mais para mim, para autoconhecimento, e o quanto a comunicação não violenta com a sua estruturação como filosofia. Já confesso que não li o livro, mas eu pego por osmose, assim, né? Ela vai estudando, vai lendo, e eu vou aprendendo junto, a gente vai aplicando isso em casa, com os filhos. E até no trabalho, né? E no trabalho, levar para o corporativo, isso foi muito importante. Então, o quanto que é potente mesmo essa ferramenta, essa filosofia, e aí a Ana vai explicar um pouco mais. Então, já traz, assim, o que é a comunicação não violenta, que talvez muita gente não saiba, e se sabe, a gente se aprofunda um pouquinho mais. É sempre bom revisar, né? Aliás, é um tema que não tem fim, a gente estuda e sempre quer saber mais. Aqui a gente começou a estudar na escola em 2017, a escola, na época Luz da Vida, né, agora chama Viver Presente, sempre teve como natureza, assim, os processos formativos, né? Então a gente estuda mesmo bastante, faz parte do nosso DNA. E a comunicação não violenta, então, chegou através de um livro do Marshall Rosenberg, e a gente estudou juntos, né? E aí eu levava para casa essa temática, a gente sempre conversando a respeito. Então é uma abordagem criada por Marshall Rosenberg que vem trazendo para a gente a percepção de que todos nós somos movidos por necessidades. Em comum, os seres humanos são movidos por necessidades. E quando a gente busca atender as nossas necessidades, tem várias formas, né? Às vezes violentamente. Quando a gente não tem as nossas necessidades, quando nós não temos as necessidades atendidas, nós expressamos com agressividade essas necessidades. Então é como se a gente comunicasse para o mundo de que, oi, não vou bem, não estou bem, e eu comunico isso como? Dizendo para as pessoas abertamente, olha, eu não estou com as minhas necessidades não atendidas? Não. Eu dou logo uma patada, eu dou logo o meu grito, eu dou logo as minhas explosões, né? Para dizer para o mundo, mesmo que inconscientemente, de que eu não vou bem. Então é sempre bacana perceber que é importante a gente cuidar daquilo que vai bem na pessoa que não está bem. E como a gente cuida disso? Cuidando das necessidades. Uma coisa que você foi falando, foi lembrando num ponto com as crianças, né? Eu vou falar do corporativo, mas das crianças me veio muito forte quando as minhas necessidades não são atendidas pelos meus filhos. Então, eu peço para eles escovarem o dente, por exemplo, todo dia esse parto, né? Assim, de falar, molecada, escovar dente, fazer xixi, vamos dormir, aquela coisa toda, né? Então, como é que a comunicação não violenta, por exemplo, nesse caso, pode ajudar um pouco mais nessa relação tão conflituosa e desafiadora, acho que para todos os pais, né? Pois é, você está comparando essa relação com o parto, mas olha, vou te dizer que o parto flui melhor em alguns casos, viu? Pois é, essa situação é tão repetitiva, né? E a gente se desgasta muito. Por que será? Quais será que são as necessidades das crianças que não estão atendidas para que elas resistam tanto a fazer aquilo que precisa ser feito? É tão simples, né? Escovar dente, fazer xixi e dormir. Por que será, né? E ao mesmo tempo as nossas que não estão sendo atendidas, nós temos necessidade de prover segurança, porque, olha, se as crianças não escovarem os dentes, eu estou com a minha necessidade não atendida como mãe de que elas tenham a saúde bucal em dia. Então, quando eu coloco um limite, também a minha necessidade precisa estar atendida, né? Então, quando eu digo, eu estou querendo que a minha criança tenha a necessidade dela atendida, de ter a boquinha limpinha, será? Em primeiro lugar é a minha, como mãe, que eu quero ter a responsabilidade cumprida, né, aquela sensação de dever cumprido, de que estou provendo segurança. E cuidado, E cuidado, justamente. Então, os limites sempre estão pautados aí
nas minhas necessidades. Veja, quando uma criança está colocando o dedinho na tomada, esse é um exemplo assim, clássico de que a gente diz, não, não pode. Eu estou querendo proteger a criança, eu estou querendo me proteger, também garantindo Sim. que eu estou provendo segurança. Numa informação mais rasa, assim, é a criança, claro, ela que pode tomar um choque, acontecer alguma coisa, enfim. Então você vê, sempre tem esse jogo entre as minhas necessidades e as necessidades do outro. E a gente precisa buscar um consenso, né? Como é que ao mesmo tempo, essa é uma palavra-chave da comunicação não violenta, ao mesmo tempo. A criança, por exemplo, ali que está explorando e quer colocar o dedinho na tomada, ela tem desejo de explorar, de conhecer o mundo, de investigar. Ao mesmo tempo, eu tenho uma necessidade de protegê-la, de mantê-la em segurança e de garantir que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer como mãe. Então, é possível compartilhar essas necessidades e atender as duas? Então você quer dizer, Natúcia, que para eu não ser violenta, eu preciso deixar a criança explorar lá e tomar choque? O que você acha? Acho que não, porque você está com uma necessidade também de segurança e de cuidado. Né? E se eu deixar ela tomar choque, eu estou comprometendo a minha. Sim, a tua e a dela. Mas nesse caso, olhando agora para as necessidades, né, porque a criança talvez queira explorar. Né, ela queira, de repente, ter uma curiosidade e tudo mais. E como é que faz aí? Pois é, e daí como que faz? Na hora da gente se comunicar com ela, ao invés de eu só dizer não, não coloque o dedo na tomada, não coloque, você vai machucar, colocando nela, como assim? Ela não está concebendo que vai se machucar, ela quer explorar o mundo. Quando a gente amplia a percepção sobre aquilo é uma necessidade dela, relacionada a um impulso interno, e ela não está querendo me provocar, porque muitas vezes como pai e mãe a gente se sente provocado pelas nossas crianças, né? Como se eles já soubessem que aquilo fosse irritar. Que tem o choque da eletricidade que vai gerar, que pode ser uma série de questões, né? Parece que a gente interpreta que eles já saibam tudo isso. Sim. E eles estão querendo provocar a gente. Né? Como se fosse uma teimosia, né? É isso. A gente usa muito, mas que criança teimosa, ela quer me não provocar. Não para, já falei que vai dar choque, não entende. Pois é, ela não entende, porque ela está focada na necessidade dela, e criança é muito fiel às próprias necessidades. Então, quando a gente consegue ampliar a percepção e sair, se descentrar mesmo, você não está no foco, a criança não está querendo te provocar, ela está assim, vivenciando a vidinha dela e se constituindo como sujeito, então você valida essa constituição e, ao mesmo tempo, diz sobre a sua necessidade. Então, olha o quanto que a gente precisa se conhecer para conhecer o outro, porque eu sei que a minha necessidade é garantir que a criança esteja segura. Muitas vezes nem sei, eu estou me sentindo provocada, e aí, de novo, volto lá no começo, o Marshall trouxe essa informação para a gente, essa sabedoria, né, de que quando eu não tenho as minhas necessidades atendidas, eu me expresso agressivamente. Eu não consegui mantê-la segura, então eu grito, ao invés de comunicar para ela que eu preciso me sentir segura. Então, na prática, como isso se dá? É possível, viu? Mas não é tão simples. É mais simples quando a gente está falando aqui, dialogando, Sim. E por isso que é tão importante refletir sobre essas coisas e não só ficar reagindo às coisas, né? Então a criança está lá com a mãozinha na tomada. É dizer para ela, eu percebo que você quer muito explorar e investigar essas coisas. Ao mesmo tempo, a mamãe sente medo de que você se machuque. Eu me sinto preocupada quando você vai à tomada, porque eu sinto medo de você levar choque. Olha só. Sim. Agora, quando eu digo assim, você fica aí colocando o dedo na tomada, mas a mamãe está preocupada porque eu quero que você fique segura. Quando eu uso a palavrinha mas, vocês aprenderam isso lá, né, na língua portuguesa, lá quando a gente estudava, que o mas anula a frase anterior. Então eu digo assim, tô nem aí porque você tá lá colocando a mãozinha na tomada, mas o negócio é o seguinte, eu quero que você saia daí. Então eu coloco a minha necessidade como aquela que prevalece em relação à da criança. E isso não é respeitoso, não é? Então, a gente precisa sempre tentar conjecturar, assim, configurar as duas necessidades e deixá-las num plano de igualdade. E aí, eu lembro que você trouxe... O que faz a partir disso? Será que a criança vai escutar? Imagina que você é criança e você tem validado a tua necessidade, só para concluir essa ideia. Sim, e daí você... tendo validado a sua necessidade, e se ainda você, eu como mãe... Eu ainda quero botar lá o dedo na tomada. Opa, sua necessidade não está atendida, nem a minha. Como será que dá para atender as duas? A gente não precisa matar o desejo da criança e a necessidade dela. Então, olha, você quer muito explorar, a tomada é perigosa. Se você vai na tomada, a minha necessidade não está atendida. Mas você quer explorar uma outra coisa?
Eu posso te trazer um objeto aqui curioso para que você coloque o dedinho também e tenha ali a sua exploração. Então, por isso que a gente apresenta a caixa dos tesouros, na escola a gente faz muito isso, né? Sim. A gente coloca objetos assim curiosos, não brinquedos estruturados, coisas que as crianças possam explorar, né? Eu fui lá pro exemplo da tomada, mas não que eu queira fugir do exemplo da escovação de dente que pega a gente lá em casa, né? Sim, pega. Nossa Senhora. E é interessante porque dentro da linha e as coisas que eu vou lembrando do que você já me falou, que talvez seja 3 regras básicas, né, e muito importantes na comunicação não violenta, que é praticar, praticar e praticar. Essas são as 3 regras principais da comunicação não violenta, me corrija se eu estiver errado, porque é interessante saber sobre essa ferramenta, essa filosofia de vida, porque na verdade quando a gente começa a perceber as nossas necessidades, a gente tem o fato, as necessidades, as emoções geradas com isso, depois uma ação. Né? Eu acho que essa sequência, essas 4 sequências assim, para lidar com uma situação no dia a dia, e isso em todas as situações. E é tão importante isso para mim, nesse processo todo, perceber as minhas necessidades, porque era uma coisa que eu não percebia a minha necessidade. Então, assim, às vezes eu ficava irritado com alguma questão, e logo, irritado, você já desconta, principalmente na tua família, em quem você ama, em quem vai estar com o teu amor ali mais seguro. Então, aquela coisa do trabalho ser cansativo, ser desgastante, aí você chega em casa e nem percebe o que você está precisando. Porque se você percebesse, assim, se eu percebesse, e por isso eu acho tão bonito isso, que tento exercitar e praticar, entender a minha necessidade talvez seja ficar quietinho no meu quarto um pouco, que seja ficar um pouco mais em silêncio, ou que seja uma série de outras questões, para que aí eu comunique as minhas necessidades para a minha família e, consequentemente, eles também têm outras necessidades com relação a mim. Aí a gente tenta negociar o que é possível ali naquele momento para ter uma comunicação não violenta e que a gente se relacione de forma mais significativa. Porque senão eu fico muitas vezes mais em silêncio, acabo fazendo o que os outros estão precisando, não olho para mim, e sem a minha necessidade atendida, eu não consigo atender verdadeiramente o outro. Sim, eu não consigo nem reconhecer a necessidade do outro se eu não reconheço a minha. Né? O Diogo citou aí uns 4 passos, umas 4 estratégias para a gente começar a investigar. Né? Quando a gente olha para essa situação, vamos voltar lá para a escovação? Porque Bora imagino lá. que tenha tantas pessoas como nós que tenham essa dificuldade com crianças pequenas. Por que será que elas fogem tanto da escovação? Né? Todo dia. Todo dia, Simples, devia se acostumar com isso. Não precisava nem falar. E né? claro que, bom, quem tem criança bem pequenininha, talvez já tenha tentado várias estratégias, e aí pega, escova junto, funciona, né, no começo. Sim. Ah, que maravilha. Mas e aí depois? Chega um tempo que você pode pegar, escovar junto, que não funciona mais. Pelo menos lá em casa foi assim, né, com 2 meninos. Nós temos 2 crianças, o Pedro de 7 anos e o Antônio de 5 anos. E a gente sempre manteve essa regra, assim, em casa tem que escovar dente, não é? Mas eu não quero, ainda assim, veja, talvez a necessidade das crianças nesse momento seja uma outra coisa, eu quero ir brincar, eu quero fazer outra coisa, eu não quero estar ali escovando o dente. E aí, para dizer que eu tenho que respeitar a criança, eu preciso abrir mão da minha necessidade de mantê-la segura e tendo higiene bucal, né, tendo essa saúde bucal em dia? Não. Ainda assim, porque tem muita confusão quando se começa a estudar comunicação não violenta, educação respeitosa, disciplina positiva, muitas vezes se entende que, bom, eu preciso respeitar as minhas necessidades, as das crianças e pronto, então, ok, não pode haver limite? Muito pelo contrário, o limite então ele é sustentado no respeito, no autorrespeito e no respeito ao outro. Como o Di estava comentando, às vezes ele vai chegar cansado do trabalho e a necessidade dele é descansar, é se retirar, mas veja, ele é pai, ele tem as responsabilidades dele, muitas vezes ele reconhece essa necessidade, dá um lugar a ela,
Mas, ao mesmo tempo, também tem que considerar a necessidade dos outros com quem ele convive. Mora sozinho, não é? E assim é que vai sendo... a gente vai crescendo na relação com o outro, que ele disse sobre se relacionar mais e melhor. Não é porque eu reconheço minha necessidade que eu posso atendê-la. E se agora minha necessidade for, ou meu desejo, porque tem o que é desejo, tem o que é necessidade, mas às vezes minha necessidade é de descanso agora, mas agora eu tenho um compromisso profissional, e aí? Sim. Né? Então, ok, eu digo sim à minha necessidade quando eu reconheço, quando eu dou um nome a ela, quando eu digo sim, eu tenho direito de ter essa necessidade de descanso, é que agora, nesse instante, eu não posso atendê-la. Ao mesmo tempo, eu posso colocá-la aí numa prioridade daqui a pouco. Após essa tarefa profissional, eu vou descansar, por quê? Percebi que essa é a minha necessidade. Perceber eu acho que esse é um ponto tudo. Muito importante. É né? o primeiro Reconhecer. passo, né? E aí, quando eu percebo a necessidade da criança, quer fazer uma outra coisa, voltando ali ainda nessa fuga, nesse lugar que, não quero fazer o que precisa ser feito, eu valido. Eu posso dizer, eu percebo que você não quer vir agora, que você gostaria de continuar brincando. Ao mesmo tempo, é momento de escovar. Como a gente pode fazer? Você quer escovar agora? É só um exemplo, viu, gente? Não é uma regra, tem que fazer assim. Não, é só uma possibilidade. Você quer escovar agora com a minha ajuda? Você quer escovar daqui a pouquinho quando concluir esse desenho ou quando você fechar essa brincadeira? Então, não é que eu dou uma opção para ela de não escovar, porque algumas regras no ambiente familiar e mesmo no ambiente escolar, elas são inquestionáveis. Não tem eu quero ou eu não quero. Eu posso flexibilizar o momento de cumprir, né? Mas não é quero ou não quero, vou ou não vou. Eu estou pegando aqui esse exemplo de escovação porque muitas vezes, por conta e dessa luta que a gente empreende diariamente, muitas famílias acabam desistindo, largando mão mesmo assim, e aí depois a consequência é dolorosa para todos, né? Porque quem já vivenciou a experiência de levar a criança ao dentista com cárie, sabe o quanto é sofrido, né? E não está respeitando as necessidades próprias, porque quer que essa criança também esteja com a saúde, né, bucal ok. Então, eu acho que um ponto para a gente já ir quase que caminhando pro encerramento desse vídeo tão gostoso, que daria para a gente ficar um tempão falando nisso, mas a gente vai fazer mais, viu? É dizer que, assim, a minha percepção também da importância dessa forma de se comunicar, que antes eu queria, e até hoje é um desafio, evitar o conflito. E percebo que quanto mais eu entendo as minhas necessidades e tento olhar para essas ferramentas que é o praticar, mais a gente evolui e mais melhora a relação. Então eu percebo que em casa, assim, né, a nossa relação com os meninos, assim, ela ganha qualidade de relacionamento a partir do momento que a gente escolhe perceber as necessidades e dialogar com isso, do que evitar conflito, porque tem uma coisa muito forte em mim, a evitar o conflito o tempo todo e estar num lugar de felicidade, de alegria o tempo todo. Mas eu também percebia que eu não estava respeitando as minhas necessidades, eu estava mais tentando fazer um personagem de feliz na casa e no ambiente de trabalho e tudo mais. No ambiente de trabalho, mais uma vez, o quanto é importante os diálogos e até os conflitos. Se a gente, então, a partir deles, aprende a si mesmo e aprende um pouco com o outro. E aí a gente gera uma equipe, então, mais engajada, uma equipe que cresce que coopera, verdadeiramente, né? Que coopera junto. Que opera junto. Então, acho que isso é muito importante, a gente pode falar mais disso depois também, né? Sim, sim. E é justamente esse ponto de a partir desse reconhecimento, melhorar as relações e ter mais consciência, né? Mais consciência, porque quando você... Então, aliás, eu tenho uma live sobre isso, viu? Sobre a perspectiva construtiva dos conflitos, porque fugir dos conflitos desconecta do contato humano, né? Porque a relação humana é conflituosa. E quando a gente tenta fugir, então eu tô fazendo de conta que tá tudo bem, tá tudo legal, mas eu também tô completamente desconectado da necessidade do outro. Porque muitas vezes eu estou engolindo sapo e estou fazendo o que está bem, mas não está nem para mim nem para o outro. E aí, fechando essa ideia dos passos, né, da comunicação não violenta, então sempre tem um fato, esse fato gera em nós, né, gatilho para nós de alguns sentimentos, algumas emoções, e daí nós temos necessidades que são reflexo dessas emoções e desse fato, e daí a gente também pode fazer um pedido, né? Então, por exemplo, numa relação de conflito com o Diogo, de repente eu senti que a maneira como ele falou, expressou alguma coisa,
de que alguma coisa de casa, algum conflito nosso, aquilo causou em mim uma tristeza. Então eu posso comunicar para ele isso claramente. Olha, amor, quando você falou comigo daquele jeito, é o fato, né? Como que eu me senti? Eu me senti triste. E qual que é a minha necessidade? A minha necessidade é que você tenha uma comunicação mais respeitosa. E qual que é meu pedido? Então, olha, de uma próxima vez, você pode falar quando, de repente, você estiver mais calmo, ou a gente pode dar um tempo e depois conversar a respeito. Então, vejam, são passos que, nossa, quando a gente começa a estudar comunicação não violenta, você começa a ficar meio robozinho. Primeiro passo, o fato, segundo passo, sentimento, terceiro passo, necessidade, último pedido. É meio esquisito no começo, mas depois isso flui naturalmente, mesmo que não siga necessariamente essa ordem. O importante é a gente ter clareza que por trás dessa expressão agressiva, que às vezes a agressividade também é silêncio, a agressividade é o não fazer, é omitir, não é necessariamente gritar ou bater, ou enfim. Às vezes essa indiferença também pode ser agressiva. Então é saber que por trás dessa agressividade também tem uma necessidade que não está atendida, e quando eu falo disso, eu posso ajudar o outro a também se comunicar. Porque aí o Diogo, de repente, poderia dizer, amor, também para mim, eu agi assim por causa disso, porque eu estava sentindo isso. E assim, a gente tem uma conversa de aprendizagem. E uma conexão. Muito mais do que uma briga e uma desconexão. Porque justamente esse é um ponto muito, muito importante que pauta, assim, a educação respeitosa, e eu concluo a nossa troca aqui com essa fala, né, de que é necessário se conectar antes de educar, por exemplo, as nossas crianças. E que, então, na relação humana, é necessário conexão antes de qualquer outra coisa. É isso, gente. Muito obrigado pela partilha, por compartilhar com a gente dessa reflexão, e eu espero que tenha contribuído aí para vocês. Obrigado. Com certeza que isso fique assim, com gostinho de quero mais, né? Coloca nos comentários, enfim, fala com a gente, né? Nas redes sociais aí. Coloca outros temas. Se esse foi um tema bacana, comenta mesmo, de verdade, não é aquela coisa de comenta, compartilha, não, comenta, coloca coisas que realmente fazem sentido para você. Praticar. E praticar. E praticar. Beijo. Valeu, até mais.